E aí moçada, beleza? Aqui é o Engenheiro Bruno da H3N Desenvolvimentos e do canal Curso CNC do YouTube. Bom, essa videoaula aqui é um pouquinho mais avançada para quem já começou o seu trabalho com o Articam, já tem uma certa facilidade de mexer. Agora então eu vou mostrar como fazer o desbaste de uma peça, tá? Um cliente mandou esta figura aqui, tá? Que ele quer que eu transforme isso aqui para poder usinar essa peça, tá? Então assim, eu vou vir aqui em arquivo, abrir, né? Daí eu vou abrir o arquivo que mandou direto, ok? Quando você importar esse arquivo, ele vai pedir para você, deixa eu fazer o procedimento total, tá? O certo seria você saber o tamanho dessa peça, né? No caso, não foi me passada especificação nada. O que eu fiz foi o seguinte, eu cliquei aqui em DPI, depois eu voltei para cá, ele me deu o tamanho da peça, tá? Lembrando que é sempre na ponta aqui, tem que deixar essa opção marcada, que é onde a CNC vai começar em milímetro. Deu OK, ele vai abrir essa peça, tá? Vim aqui em vista 2D, só que você pode ver que essa peça ela tá cheia de defeito, ó. Tá vendo? Ela tá com muitos defeitos aqui, porque isso aqui provavelmente deve ter sido baixado de algum vetor na internet. Então nós vamos clicar aqui em vetor, bitmap para vetor, e a primeira coisa que nós vamos fazer é reduzir a quantidade de cores para duas, porque a gente só quer preto e branco, nós vamos trabalhar com outras cores. Dá um aplicar e criar vetores. Você pode ver que agora ele vetorizou a peça inteira, certo? Bom, aqui é o seguinte, ainda assim a peça está com dois vetores para cada parte, tá? Isso aqui não é interessante para a gente, em decorrência, porque só se você quiser realmente deixar essa parte aqui com essa espessura de linha, tá? E mesmo assim a gente teria que agrupar esses vetores. Como é que agrupa um vetor? Você seleciona o primeiro vetor, seleciona o segundo e clica com o botão direito e coloca agrupar. Eu apertei Ctrl G, que é a mesma função, tá? Se eu der um voltar aqui, ó, vim aqui clicar com o botão, o Shift e clicar, selecionar o segundo, botão direito, agrupar vetores, ok? Eu vou ter que fazer isso com todos os vetores aqui. Dá trabalho? Dá, porque esse arquivo não foi feito para ser vetorizado, né? Isso aqui foi baixado da internet, tá? Aí tem um outro jeito de você também conseguir selecionar os vetores. Ó, quando você clica no mouse e arrasta, ó, cliquei no mouse e arrastei para a minha direita, ele vai selecionar somente os vetores que tiverem totais dentro do quadrado. Por exemplo, esse vetor aqui, ok? E quando você clica com o mouse e arrasta para a esquerda, ele seleciona qualquer vetor que cruze a linha, ou seja, selecionou o vetor aqui, entendeu? Então a partir de agora eu vou somente fazer rapidamente esses vetores aqui para poder mostrar a videoaula, tá? Então o que eu fiz é o seguinte, ó, vou clicar Ctrl G, selecionei esse vetor, esse aqui Ctrl G, esse Ctrl G, ó, esses dois Ctrl G, esses dois Ctrl G, ó, novamente, tá? Bom, dá para fazer com todos, dá. Eu vou somente demonstrar com esses aqui, que é para vocês verem como fica o efeito, tá? Para você poder fazer um desbaste, a primeira coisa que você precisa falar para o Articam é qual que é a linha de fora que vocês querem fazer. No caso, a linha de fora nossa vai ser essa. Vamos supor que essa aqui seja a peça inteira que vocês querem fazer. Se você quiser que essa linha for menor, abra um quadrado aqui do lado, clique aqui na função quadrado e abra um quadrado menor aqui para fazer esse desbaste, tá? Mas eu vou fazer daí com essa peça dessa forma aqui. Vou apertar Shift e vou selecionar a fronteira que eu quero que ele faça o desbaste. Então, por exemplo, entre essa peça e essa aqui. Percurso, novo percurso, desbaste. Tá? Qual que é a profundidade que eu vou fazer o desbaste? Eu vou rebaixar 1 milímetro. Opa, 1 milímetro aqui, tá? Aqui agora vem a parte da adicionar as ferramentas, tá? Aqui que é a parte importante. As ferramentas é o seguinte, você vai colocar mais de uma ferramenta para poder fazer esse desbaste, porque imagina assim, ó, aqui tem detalhes aqui onde que a gente vai ter que usar uma fresa bem fina para trabalhar. E aqui nessa área onde que está toda branca aqui é uma área muito grande. Então não compensa você usar uma fresa muito fina, porque você perderia muito tempo fazendo esse desbaste. Então nós vamos vir aqui adicionar. Você vai ter seu jogo de ferramenta que eu já ensinei em outra videoaula como fazer a configuração. No caso eu vou colocar uma ferramenta de 4 cortes de 3.175 milímetros, tá? Vou colocar uma velocidade aqui de avanço que também expliquei já em outras videoaulas como configurar.
Vou selecionar essa primeira ferramenta, que é a ferramenta mais grossa que eu tenho para mexer com metais. Vou dar um adicionar. Vou clicar aqui em adicionar novamente e vou colocar a ferramenta mais fina. Ok? Então você pode ver que tem duas ferramentas aqui agora, certo? Nós temos uma ferramenta mais grossa primeiro e uma ferramenta mais fina posterior. Vou clicar aqui em Offset, que eu quero que ela faça sempre um movimento de offset. Adicionar o movimento de rampa de entrada, tá? Essa para a primeira ferramenta. Vou clicar na segunda ferramenta, também clicar em Offset e já está selecionado o movimento de rampa, certo? Vou clicar aqui em configurar, falar que a espessura do meu material que você vai medir aí, a espessura do teu material, ou a espessura total do teu material, vamos supor que seja 3 milímetros. Vou dar o OK, vou escrever aqui, desbaste externo, que é para eu poder saber o que eu estou desbastando, ok? Vou clicar em calcular agora, o Articam vem e calcula para mim toda a função. Você está vendo que aonde eu selecionei os vetores, ele já tirou, tá vendo? Só que ele não pegou isso aqui como linha de fronteira, tá? Algum ponto desse desenho aqui está aberto. E é por causa disso que você não conseguir aqui nesse momento abrir linha de fronteira. Mas nós podemos ver como vai ficar esse trabalho. Vou vir aqui, clique no botão direito, simular todos os percursos, detalhe alto, simular. Vamos ver a primeira ponta, o que o Articam fez, tá? Qual foi o trabalho que ele fez. Aqui no caso, eu pedi para ele rebaixar a peça, ok? Ele rebaixou toda a peça, menos o vetor que eu selecionei, tá? Deixa eu rotacionar essa peça aqui para a gente conseguir ver. Ó, tá vendo? Ele deixou em alto relevo a peça que eu selecionei. Tá vendo aqui, ó? Então a linha que eu selecionei, ele não rebaixou. Você viu ali, ó, que o que eu selecionei ficou em alto relevo. Ah, Bruno, mas não era isso que eu queria. Eu quero que todas as partes aqui em alto, essa parte aqui eu quero somente rebaixar o que está dentro da peça, vamos supor. Eu vou clicar em calcular depois, ele deleta a seleção que eu fiz. Vou clicar aqui nesse vetor, vou selecionar esse vetor aqui de dentro primeiro, tá? Vou dar um Ctrl G para ele poder agrupar os vetores, vou clicar em Shift e selecionar a linha de fora. Então, quer dizer, eu selecionei entre essas duas linhas. Bom, eu vou selecionar algumas outras aqui para ele também não fazer, tá? Da mesma forma, para ele não fazer, ok? Selecionei aqui a fronteira mais externa e interna. As ferramentas já ainda estão selecionadas na mesma sequência, mais grossa para mais fina. Vou clicar em calcular agora, tá? E era isso aqui que eu queria mostrar. Ó, ele não clicou e fez nenhuma percurso na ferramenta atual, por causa do seguinte, aqui tem linhas abertas nesse vetor. Você vai precisar agrupar vetor a vetor, ou seja, eu preciso selecionar todos aqui para conseguir fazer esse trabalho. Eu vou selecionar apenas esse vetor e deixa eu ver se ele deixa eu fazer. Também não deixou. Quer dizer que ainda não conseguiu fazer com a linha do jeito que está aqui, tá? Eu vou ter que fazer agora uma videoaula explicando como que fecha vetores. E isso é um pouquinho mais trabalhoso. Mas inicialmente, para quem começou o trabalho aí e quer pelo menos aprender a mexer com o equipamento, refazer esse tipo de rebaixo, aqui é a introdução, tá? Eu só preciso que vocês peguem vetores ou desenhos que tem uma resolução melhor, porque esse desenho aqui está com resolução muito baixa e dá um certo trabalho de ficar fechando vetores para ele, ok? Mas de qualquer forma, o procedimento é o mesmo, é dessa forma que faz. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só entrar em contato aí. Valeu, galera!